Bom dia. Lucas 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Então nós vamos iniciar agora no terceiro evangelho, né? Nós lemos o primeiro Mateus, o segundo Marcos, concluímos ontem. Iniciamos agora em Lucas. Versículo 1. Tendo em vista que muitos já se empenharam em elaborar uma narrativa histórica sobre os eventos que se cumpriram entre nós, conforme nos transmitiram que desde o princípio foram testemunhas oculares dos fatos e servos dedicados à palavra. Eu, pessoalmente, investiguei tudo em minúcias a partir da origem e decidi escrever-te um relato ordenado ao excelentíssimo Teófilo. E isso para que tenhas plena certeza da verdade que a ti foram ministradas. Quem escreveu esse terceiro evangelho, né? O evangelho de Lucas, foi na época o médico Lucas. Lucas não andou com Jesus, ele não foi um discípulo ou um apóstolo. As pessoas às vezes fazem confusão. O apóstolo Lucas. Não, Lucas não foi apóstolo, tá? Ele não andou com Jesus. E depois que Jesus, né, morreu, ressuscitou, ele passaram algum tempo que ele começou a investigar, até amando, né, pedido, né, ou talvez custeado por esse Teófilo, que nós não sabemos quem é. Tem muitas teorias que eles falam aí, mas eu prefiro me calar, porque eu falo sobre o que está na Bíblia. E na Bíblia não fala, não esclarece quem é esse teólogo. Então não sou eu que vou dar palpite ou acreditar em qualquer outra coisa. Então, muito bem, esse Teófilo já tinha sido falado, pregado sobre o Evangelho para ele, como no versículo 4 ele fala que a ti foram ministrados, já tinha sido ministrado o Evangelho, e ele então fez esse levantamento. Ele, como médico da época, ele fez um trabalho de cientista. Investigou profundamente, como ele mesmo disse. Ele fala com o versículo 3, eu pessoalmente investiguei tudo em minúcias, a partir da origem. Então, ele fez um levantamento total, já antes de Jesus nascer, né, antes de Jesus vir ali Maria, fez o levantamento, uma pesquisa sobre José, sobre Maria e sobre tudo. Um trabalho minucioso, exaustivo, cansativo e longo. E ele fez todo este trabalho e apresentou agora a Teófilo. Para Teófilo, isso o que é? Ou seja, todo o trabalho investigativo de Lucas é que nós vamos começar ali agora. Ele interrogou, ele conversou com cada um dos apóstolos. Os apóstolos deram relato para ele, ele anotando, falou com Pedro, falou com João, falou com Filipe, falou com todos e foi recolhendo informações, tá? Ou de vários lugares. E por isto, o Evangelho de Lucas, ele é mais minucioso, tem mais coisa, mais detalhes, às vezes que os outros não têm. Porque os outros é a visão ali de Mateus, de Marcos ou de João. E Lucas não, é de todos eles, porque ele interrogou, perguntou, questionou todos eles e foi sobre todos os fatos que tinham acontecido. Tá, Lucas escreveu esse evangelho dele e depois nós vamos ver também porque ele escreveu o Atos dos Apóstolos, também foi ele. Muito bem, então começa aqui agora no versículo 5. Ele fala assim, na época de Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote chamado Zacarias,
que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua esposa, também era uma das descendentes de Arão. Os dois andavam em justiça aos olhos de Deus e obedecia de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrinas do Senhor, né? Então, naquela época, na época de Herodes, né, quando ele era rei da Judéia, o rei Herodes, tinha naquela época, naquela fase, um sacerdote, o Zacarias. Zacarias era casado com Isabel. E este casal procuravam viver de acordo com a palavra de Deus. Você vê que ele fala que ele vivia de maneira irrepreensível, ou seja, vivia em conformidade com as Escrituras. Ele era um sacerdote, né? Então este casal, o sacerdote com a sua esposa, eram exemplares como homens e um casal de Deus, né? Versículo 7 fala: contudo, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Eles não tinham filhos e já eram idosos já. Porque o problema era do Zacarias, não. O problema era com a esposa dele, ela era estéril. Ela não conseguia ter filhos. E depois, já de uma certa idade, era praticamente impossível. Uma vez que ela jovem não conseguiu ter filho, agora depois já de mais uma certa idade é que não vai ter mesmo, né? Seria o pensamento lógico, pensamento comum, né? Versículo 8. Em certa ocasião, quando o seu grupo estava de serviço, Zacarias ministrava como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio de acordo com a tradição do sacerdócio para ter acesso ao altar dos santos, do Santo dos Santos, e ali oferecer a queima de incenso. Então, ele como sacerdote, na época que o grupo dele, né, estava de serviço, porque eram vários grupos, e na sorteio ali, coube a ele ministrar no Santo dos Santos. Santo dos Santos era lugar separado que somente o sacerdote poderia entrar ali, e entrava ali uma vez por ano, e ele tinha que estar sem pecado, porque senão morria lá dentro. Tá? E quando saísse o sacerdote, entrava então no Santo dos Santos, ele vestia a roupa própria, o traje próprio. Nesse traje tinha várias, romãs, tipo um sininho, que fazia barulho constante. Ele era preso a uma corda e ele entrava então. É onde que tinha aquele véu que quando Jesus morreu se rompeu. Separava o lugar santo do santíssimo, ou santo dos santos. Então ele entrava ali para queimar incenso, orar e interceder pelo povo. Então o que acontece? Então coube agora a Zacarias, este ano, a turma dele que está ministrando, coube a ele entrar lá para ministrar. E quando eu falo que tinha um sininho, tipo de coisa, porque se estivesse em pecado, ele ia morrer ali dentro mesmo, lá nesse lugar santíssimo. No passado era o lugar onde ficava a arca, né, a presença de Deus. Se a pessoa, o sacerdote, tivesse com algum pecado, ele cairia lá, morreria. Aí então os sininhos paravam de movimentar, porque ele não estava fazendo movimento nenhum, e quem estava de fora puxava para fora. Porque não podia entrar ninguém lá nem para tirar o cadáver. Ou seja, no lugar santo. Só entrava o sacerdote, ninguém mais podia entrar.
Você vê que uma coisa é séria. Então coube a ele. Então ele entrou no lugar santíssimo, no santo dos santos, para ministrar diante de Deus. Aí no versículo 9 fala, ele foi escolhido por sorteio, de acordo com a tradição do sacerdócio, para ter acesso ao altar do santo dos santos e ali oferecer queima de incenso. E chegando o momento da oferta do incenso, uma multidão de pessoas estava orando do lado de fora. Então, na hora ali dele estar lá dentro, queimando incenso, tinha uma multidão de gente ali fora, todo mundo orando, com aquela prática. E ele entrou ali no templo ele foi lá no lugar santo, passou do lugar santo, foi para o lugar santo dos santos, o lugar onde Deus estaria. E foi então, versículo 11, foi então que um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. E assim que Zacarias o viu, ficou perplexo e um grande temor o dominou completamente. Então ele está ali no lugar santo dos santos, ali no altar de queima de incenso, e de repente aparece um anjo ali dentro. Só está ele e o anjo ali agora. Então, como ele sabia que quem estava em pecado, qualquer coisa, morria ali mesmo, ele ficou morrendo de medo. Ele falou, caramba, agora eu vou morrer. Porque até então nunca tinha tido relato ou qualquer coisa de um anjo aparecer no lugar santíssimo. Ninguém sabia, nunca, não, apareceu no lugar santíssimo um anjo, não. É a primeira vez. Como ele falou, não, agora eu vou morrer. Então ele entendeu que seria morte para ele, que veio a punição, castigo, alguma coisa. O anjo apareceu, ele ficou perplexo e com grande temor dominou completamente, ficou morrendo de medo. Versículo 13. Entretanto, o anjo lhe assegurou, não tenhas medo, Zacarias. Eis que a tua súplica foi ouvida. Isabel, tua esposa, te dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de João. Ele medroso, ele todo assustado, ele falou, não tenha medo, não. Não precisa ter medo, porque a sua oração foi ouvida. E a sua esposa, a Isabel, ela vai te dar à luz a um filho. E você tem que colocar o nome nele de João. Fica tranquilo, Zacarias, o sacerdote Zacarias. Você não vai morrer, não. Só ele dá boa notícia, seu pedido, seu clamor, sua oração foi ouvida diante do Senhor. Sua mulher vai engravidar, a Isabel vai engravidar, vai te dar um filho. E você vai colocar nele o nome de João. É interessante, nós devemos observar que todas as vezes que existe uma revelação do Senhor, essas revelações são claras. As revelações são claras. Eu vejo como o anjo do Senhor falou, olha, vai ter um filho. Não é uma filha, não. Pode ser uma filha, um filho não. Vai ter um filho. E você coloca o nome dele de João. Claro, direto, reto. Tá? Sua esposa, Isabel, não é outra mulher, não. É a sua esposa, Isabel, ela vai ter um filho teu. E o nome que você vai colocar é João. Aí tem pessoas que falam, não, Deus deu uma revelação, mas não sei se é menino, que vinha é Deus. Não. Quando Deus revela, quando Deus mostra, quando Deus fala, é de maneira clara e direta. E ele continuou falando, versículo 14. Ele te será motivo de grande felicidade e regozijo, e muitos se alegrarão com seu nascimento. Falou, olha, ele vai ser um motivo de grande alegria para você, de grande felicidade, de grande prazer, né, regozijo. E muitos se alegrarão com seu nascimento. Muitas pessoas se alegrarão. Porque vão perceber realmente foi um milagre. Pela idade que Isabel tinha, pela idade dele, ela agora gerou um filho. Então é motivo de alegria. E tanto para ele como para várias outras pessoas. Versículo 15 continua. Pois ele será grande aos olhos do Senhor.
jamais beberá vinho, nem qualquer outra bebida fermentada, e será pleno do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Então veja você uma coisa, ele vai ser grande diante de Deus. Ele vai ser um grande homem de Deus, o seu filho. Olha que coisa está falando com ele. Falou, ele não vai beber vinho, ou seja, o suco de uva, nada de uma bebida que possa fermentar, ser fermentada, nada disso. Ele não vai beber nada disso e será pleno, cheio do Espírito Santo de Deus. Isto já antes dele nascer. Antes dele nascer, ele já estará cheio do Espírito Santo de Deus. Pleno do Espírito Santo de Deus. Versículo 16. E conduzirá muito dos filhos de Israel à conversão ao Senhor seu Deus. Ele será grande diante de Deus, será cheio do Espírito Santo antes do seu nascimento, e ele vai levar várias pessoas a se converterem a Deus. Ele fará com que, através dele, várias pessoas se converterão ao Senhor. Várias pessoas se converterão ao Senhor. Olha bem, ele já está falando, olha, você vai ter um filho, aquela mulher que era estéril, agora já com uma certa idade, ele também. Ele recebe a notícia agora de um anjo. Essa mulher vai engravidar, tá? E vai ter um filho homem, mas... E o nome dele, você coloca o nome de João. E ele vai ser grande diante de Deus. Ele já, desde antes do nascimento dele, ele estará cheio do Espírito Santo de Deus. Ele vai te trazer muita alegria. Também muitas pessoas vão se alegrar com o seu nascimento. Ou seja, boas notícias demais para o Zacarias. Notícias grandiosas. Ou seja, aquilo que ele não pensava que não era mais possível. Ser pai, vai ser. A mulher dele vai ser mãe, vai ter o filho. O filho vai ser, já sabe que tipo de pessoa vai ser o filho dele. Vai ser um homem grandioso diante de Deus, vai ser estar cheio do Espírito Santo. Antes mesmo de nascer, estará cheio do Espírito Santo de Deus. E este homem vai fazer com que várias pessoas se convertam ao Senhor. É uma notícia maravilhosa, esplêndida, né? E ele continua falando no versículo 17. E ele avançará na presença do Senhor, no mesmo espírito e poder de Elias, com o propósito de fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, deixando um povo preparado para o Senhor. Veja você uma coisa. Eles falavam na revelação, a profecia, né, a Bíblia, os profetas já tinham revelado que antes da vinda do Senhor Jesus viria o profeta Elias, no espírito do profeta Elias. Então as pessoas estavam esperando, ou seja, que fosse Elias fosse renascer depois de centenas de anos. Não, mas aqui veja você uma coisa, quando depois mais na frente nós vamos ver sobre isso, você vê que fala da seguinte forma: ele avançará, o anjo está falando com ele, na presença do Senhor, no mesmo espírito e poder de Elias. Elias, aquele grande profeta, né, ele é considerado até hoje lá pelos judeus, como o pai dos profetas, né? Na Bíblia, ele é o representante dos profetas. Moisés, a lei, ele representa os profetas, ou seja, é o representante de Jeremias, Ezequiel, Abacuque, tudo. Ou seja, ele seria o representante dos profetas. E nós vemos isso, inclusive, quando Jesus vai encontra com ele, apresenta ele e Moisés lá no Monte da Transfiguração. Moisés representando a lei e ele representando os profetas.
Então o anjo fala com ele, ó, ele vai vir no mesmo espírito e poder de Elias. Mais à frente, quando eles vão questionar Jesus, mas não diz que antes do Messias vir, viria primeiro Elias. Deus falou, não, ele já veio, fizeram tudo que fizeram com ele. Então chegaremos lá. Espírito e poder de Elias, com o propósito de fazer o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos. Para que deixar um povo preparado para o Senhor. Ele veio antes para preparar o caminho de Cristo. Ele veio antes, enviado para preparar a entrada de Cristo. Ele foi o preparador do caminho do Senhor, que também já estava revelado pelo profeta. O profeta tinha revelado tudo isso. Versículo 18. Então Zacarias indagou do anjo: como poderei certificar-me disso? Pois já sou idoso e a minha esposa igualmente de idade avançada. Aí questionou, agora veio a dúvida. Por isso que eu falo que nós temos que ser de fé, gente, não podemos duvidar, nós temos que crer na palavra do Senhor. Hoje não vai aparecer um anjo para mim, para você, para quem quer que seja. Quando nós vemos pessoas falando, eu estou vendo um anjo ali, estou vendo um anjo lá, está mentindo. Ou está mentindo ou está sendo enganada pelo diabo. Hoje anjos não aparecem, basta você ler Hebreus 1. Tá? Que havia Deus antigamente falava de várias maneiras, agora nos fala através de Jesus. Tá? Agora Jesus veio, não sabe dizer. E quem é Jesus? É a palavra. Então, olha bem, quando o Senhor nos fala pela palavra, nós temos essa revelação, não podemos duvidar. Não podemos. E apesar de Zacarias ser um homem de Deus, ele mais a esposa dele, Isabel, ele duvidou, foi tanta notícia boa, que ele duvidou. Ele perguntou para o anjo, mas vem cá, como é que eu vou ter certeza que isso vai acontecer? Como eu vou saber que realmente é isso que vai acontecer? Nós não podemos duvidar do Senhor. As nossas dúvidas têm consequências. Quem somos nós para duvidarmos do Senhor? Se Ele disse, vai acontecer. Se Ele disse, é verdade. É verdade. Mas Zacarias duvidou. Mas, cara, por quê? É uma notícia boa. Saber que depois de velho, a mulher dele ia engravidar. Quase impossível naquela época, naquela situação. Não existia medicina, nada para isso. Ou seja, ela vai engravidar, eu vou ser pai apesar de velho, vai nascer um filho que já vai ser espécie de nazireu, ou seja, já separado por Deus, já antes do nascimento, já vai nascer cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, ele vai ser um pregador que vai fazer várias pessoas se converterem ao Senhor, ele vai preparar o caminho da vinda do Messias. É muito grande, é muita coisa. Quem será? Ele duvidou. Ele, diante da grandiosidade da bênção que o anjo está falando com ele, ele duvidou. Mas olha qual é o resultado da dúvida. E foi no 18 que ele leu. Então Zacarias indagou do anjo: como poderei certificar-me disso? Pois já sou idoso, e minha esposa igualmente de idade avançada. Mas como é que eu posso ter certeza disso? Eu sou velho, minha mulher também velha, não tem jeito. Ao que o anjo lhe replicou: sou Gabriel, aquele que está permanentemente na presença de Deus, e fui encarregado de vir falar e transmitir-te essas boas notícias. Falou, presta atenção, eu sou Gabriel, sou o anjo Gabriel. Eu vivo permanentemente, constantemente na presença de Deus. Eu fui enviado por Deus para trazer essas notícias boas para você. Essa boa notícia para você. Eu fui enviado por Deus. Sou Gabriel, estou lá com o Senhor. Eu fui enviado para essa notícia boa para você. Versículo 20. Porém, eis que permanecerá em silêncio, pois não conseguirás falar até o dia que venha ocorrer tudo quanto te revelei.
porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais no seu devido tempo se cumprirão. Olha, sou o anjo Gabriel. Fico constantemente, permanentemente na presença do Senhor. Eu fui enviado por ele para te dar essa boa notícia. Essas notícias boas. Mas como você não acreditou, você vai ficar mudo. Né? Olha o que a dúvida fez. Você vai ficar mudo até o nascimento da criança. Ou seja, ele poderia ficar mudo quanto tempo? 9 meses, 10, 11? Não sei se só foi 9 meses, ou até ele voltar para casa, demorar, ter relações com a esposa dele, pode ter ficado 1 ano, não sabemos quando. Mas pelo menos 9 meses, não, nascimento normal. Na pior das hipóteses, foram 9 meses, mudou, sem conseguir falar absolutamente nada. Por quê? É o castigo dele por duvidar. Ele duvidou do anjo, duvidou da palavra do Senhor. Olha, tudo que eu falei com você vai acontecer, mas você vai ficar mudo, tá? Você duvidou, como você duvidou, você vai ficar mudo e você só vai voltar a falar agora quando a criança nascer, quando tudo isso se cumprir. Porque no devido tempo, no tempo certo, no tempo exato, as coisas vão se cumprir. Mas até lá você não fala. Versículo 21. Enquanto isso, o povo estava aguardando Zacarias e preocupava-se com o fato de que demorasse tanto no santuário do Senhor. Enquanto isso, né, o povo estava lá de fora aguardando ele sair, né? Não demorava tanto tempo lá dentro no lugar santíssimo. Está demorando, mas o povo sabia que ele estava vivo por causa do sininho das coisas que estavam balançando. Mas eles já estavam preocupados. O que está acontecendo? Acontecendo alguma coisa? Será que ele está morrendo? O que não é? Porque está demorando demasiado. Mas aí o povo já está aflito, mas de repente sai Zacarias lá de dentro. O versículo 22. Mas ao sair, nenhuma palavra conseguia pronunciar. As pessoas perceberam que ele tinha uma visão no santuário. Zacarias tentava comunicar-se através de sinais, permanecendo todavia mudo. Aí Zacarias sai lá de dentro, tenta conversar com as pessoas, tenta falar alguma coisa e não conseguia. Mudo. Então tentava comunicar através de sinais. E as pessoas perceberam, então, que ele tinha tido uma visão, alguma coisa lá no lugar santíssimo, lá no santuário. Ele não conseguia falar, saiu mudo. Entrou normal falando, saiu mudo. Mudo por causa da dúvida, consequência. Às vezes nós ficamos em dúvida, não, a palavra do Senhor fala isso, será que vai acontecer? Nós estamos retardando a bênção. E nós estamos buscando castigo para nós. Porque estamos duvidando do Senhor. Ah, pastor, será que meu casamento vai ser restaurado? Você está buscando erro, está buscando castigo, maldição da sua vida. Porque está duvidando. Não é da minha palavra, não. Eu não sou ninguém. Eu falo da palavra de Deus. Quando você duvida do Evangelho, duvida do que Jesus está dizendo aqui. Ah, pastor, mas será? Passou tanto tempo. É assim? Tem castigo, minha filha. O sacerdote Zacarias também vê. Ah, não. Eu sou velho, minha mulher é velha, é possível. Com castigo. Aquilo que o Senhor falou vai acontecer. Não tenha dúvida. Não olhe para o tempo e nem duvide. Somente creia. Quem crê verá a glória de Deus. Se você duvidar, você vai receber castigo. Então não duvide. O Senhor diz. Creia e persevere. Versículo 23. Ao completar seus dias dedicados ao serviço, ele regressou para sua casa. E passado esse tempo, Isabel, sua esposa, engravidou. Mas durante 5 meses ocultou-se das pessoas, não saindo de casa. Aí depois terminou o tempo, ele voltou para casa, manteve relações com Isabel, ela se engravidou. Durante 5 meses ela nem saía para fora, para ninguém não ver a barriga, para não perceber. Ela não queria falar com ninguém. Ah, não, ninguém ficar sabendo nada. Durante 5 meses ficou quieta. Porque até que se ficar sabendo antes, poderia ser motivo de gracejo, de riso. Falar, não está grávida nada, isso é gordura, ou você comeu demais, ou inchaço, qualquer coisa. Durante 5 meses ela ficou quieta em casa. Não saía de casa. Ficou com prisioneiro durante 5 meses. Grávida.
Versículo 25. E ela dizia a si mesma: isto é dádiva do Senhor para mim. Eis que seus olhos me contemplaram para retirar de sobre mim a grande humilhação que sentia diante de todos. Ela reconhecia a ação de Deus, é dádiva, é um presente de Deus para mim, para tirar a humilhação que sentia, porque naquela época a mulher não conseguia engravidar, era espécie de maldição, era vergonhoso. Então ela sentia-se humilhada diante do Senhor, diante de todos. Agora ela está grávida, ela falou: isso é um presente de Deus para mim, é uma dádiva, é um presente, é um regalo de Deus para mim. Ele viu minha humilhação. Mas olha bem, ela ficou idosa e recebeu essa bênção. Então, às vezes, também as pessoas estão: pastor, está demorando a minha restauração do casamento, isso, aquilo. Todo mundo acha que não vai ser possível. Só você crer na palavra, persevere, que acontecerá. Só você não olhar para o tempo, só você não duvidar. Não duvide, porque senão você busca maldição para a sua vida. Muito bem, hoje nós lemos, né? Começamos o Evangelho de Lucas, capítulo 1, fomos até o versículo 25. Amanhã nós daremos continuidade a partir do versículo 26. Todas as dúvidas esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo o tempo eu digo: leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.